E aí pessoal, tudo bem? Então esse é o nosso primeiro vídeo sobre cálculo estequiométrico, que é a aplicação da teoria atomomolecular em uma reação. Então vamos lá. Cálculo estequiométrico ou estequiometria, conforme já foi dito, é a aplicação das hipóteses de Avogadro em uma reação. Bom, primeiro passo, como identificar um problema de cálculo estequiométrico? Bom, sempre no cálculo estequiométrico a gente vai ter a comparação de quantidade. Não importa se ela vai estar em mol, se ela vai estar em massa, se ela vai estar em volume ou em número de moléculas. E essa comparação é para substâncias diferentes que estão aparecendo numa mesma reação. Então dá uma olhada aqui no nosso exemplo. Então, eu quero saber nessa reação qual o volume de CO2 medido a 27 graus Celsius em 1 atm, produzido na combustão de 960 gramas de metano. Então o que está acontecendo no exercício? Estamos comparando quantidade para duas substâncias diferentes envolvidas numa mesma reação. Estamos comparando a massa de metano com o volume de CO2 nas condições descritas no enunciado. Problema de estequiometria. Vamos lá. Como resolver um problema de cálculo estequiométrico? Coloquei aqui um passo a passo que vai ajudar você a resolver o problema. Então vamos lá. Primeiro passo, você vai montar a equação química que representa a reação. Segundo, você vai balancear essa equação. Terceiro, você vai determinar as substâncias que realmente estão envolvidas no seu cálculo. Próximo passo, você vai determinar a relação em mol para essas substâncias. E aí que vem um detalhe importante. O número de mols vai ser dado pelo próprio coeficiente no balanceamento da equação. Por isso que é muito importante primeiro a gente balancear, né? Próximo passo, se houver necessidade, você vai converter para mudar para outras unidades. É aí que entra a hipótese de Avogadro ou a teoria atômico-molecular. Tudo bem? E em seguida você vai comparar com os dados do seu exercício. E você pode fazer de duas maneiras, ou usando uma simples regrinha de 3, ou através da lei de Proust, lei das proporções fixas ou definidas. Tudo bem? Então esse é o passo a passo para ajudar você a resolver um problema de estequiometria. Então vamos lá. Então o nosso primeiro exemplo ele fala o seguinte: qual vai ser a massa de dióxido de carbono liberada na queima de 80 gramas de metano quando utilizado como combustível? Então, olha só, o que a gente tem como problema? A comparação da massa de dióxido de carbono e a massa de metano, que são duas substâncias envolvidas numa mesma reação. Então, um problema de estequiometria. Então, vamos lá, vamos resolver. Então, olha só, primeiro passo, montar a equação, né? Então tá lá, é a combustão do metano, então CH4 mais O2 dando CO2 mais A. Como ele não fala nada, a gente colocou como combustão completa, né? Por isso que o produto é CO2 e A. Próximo passo, nós vamos balancear essa equação, certo? Como é a equação curta por tentativa, e a gente vai começar por quê? Pelo hidrogênio. Por quê? Aparece em uma única substância de cada lado e tem o maior índice ou atomicidade. Tudo bem? Vamos lá. Então, para acertar o hidrogênio, vou colocar 2 na frente da água. Agora eu acerto o carbono, só que o carbono está certo. Um carbono no reagente ou no produto. Então, só falta acertar o oxigênio. Se tem 4 oxigênios no produto, então para acertar, vou colocar 2 na frente do O2. Balanceada a equação, eu vou pegar as substâncias que me interessam no cálculo. Me interessa o metano e o CO2. Perfeito?
Vamos lá. Relação em mol para essas duas substâncias. Segundo nós vimos, o próprio coeficiente do balanceamento já dá essa relação. Então, é 1 mol para 1 mol. Agora vem a parte importante. Converter para as outras unidades se houver necessidade. Então, veja bem, foi dado a massa de metano, né? Foi envolvida no exercício a massa do metano e a massa do CO2. Então, nós vamos converter tudo para massa. É aí que entra as hipóteses de Avogadro, né? Então, tá lá. 1 mol de metano pesa quanto? 16 gramas. Certo? Então, como eu estou usando o exercício 1 mol, então estou usando 16 gramas. 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Como eu estou usando 1 mol, então vou usar 44 gramas. Agora eu comparo com os dados do meu exercício, né? Então, se eu usar 80 gramas de metano, qual vai ser a massa de CO2 produzida? Fazendo uma regrinha de 3, 220 gramas. Né? Dá para usar também Proust, né? O que aconteceu com a massa de metano nesse sentido? Ela foi multiplicada por 5. Então, o que tem que acontecer com a massa do CO2? Também terá que ser multiplicada por 5. Então, dá para resolver também através da lei das proporções fixas ou definidas. Gente, isso é um problema de estequiometria. É assim que a coisa funciona, né? É trabalhoso, é braçal, mas não é complicado. Tudo bem? Vamos lá. No nosso próximo exemplo, agora nós vamos exercitar, né? Tá certo? E nós vamos ter uma série de exercícios aí para fazer isso aí. Então vamos lá. Foi dada então a reação, certo? Então a reação ela já está balanceada, perfeito? E ele quer saber, para obter 10 mols de H2, são necessários quantos mols de água? Então, o que nós estamos fazendo? Comparando quantidade de substâncias diferentes que estão numa mesma reação. E mol para os dois. Então, vamos lá? Então, a resolução. Então, primeiro passo, montar a equação não precisa porque ele já deu. Balancear também não precisa porque ela já está balanceada. Tudo bem? Então, nós vamos pegar as substâncias que interessam no cálculo. Me interessa o H2 e a água. Tudo bem? Vamos lá. Próximo passo, determinar a relação em mol. Segundo o que nós vimos, o próprio coeficiente do balanceamento já dá essa relação. Então, 1 mol para 1 mol. Tudo bem? Vamos lá. Próximo passo, converter se necessário para outras unidades. Mas como o sujeito deu mol e pede mol, então não há necessidade de converter. Perfeito? Então agora nós vamos apenas comparar com os dados do nosso exercício. Então, qual vai ser a quantidade em mol de água que vai ser necessária para produzir 10 mols de H2? Então tá lá, né? Nós vamos fazer apenas uma regrinha de 3, né? Tá certo? Ou usar a lei de Proust. Então, 10 mols. Perfeito? Tranquilo? Vamos lá. No número 2, ele quer saber qual a quantidade em mol de água formada na combustão de 338 gramas de etanol. Tudo bem? Certinho, ele deu aí a reação. Então, tá aí a equação, ela já está balanceada. Então, vamos lá para a nossa resolução. Perfeito? Então, montar a equação não precisa, balancear também não. Então, tá aí a equação. Vamos pegar as substâncias que interessam, que é água e etanol. Vamos determinar a relação em mol para elas. Então, o próprio coeficiente já vai dar a relação em mol, é 1 para 3.
E agora a gente vai, se houver necessidade, mudar de unidade, certo? Então vamos lá, água é mol, etanol é massa. Então o etanol vai ter que ser mudado para massa. Então vamos usar a hipótese de Avogadro. Ó. 1 mol de etanol pesa quanto? 46 gramas. Bom, a água ela não precisa ser alterada. Por quê? Ele quer saber justamente quantos mols de água são produzidos. Então, para a água não há conversão. Então, vamos lá? Estou usando 36 gramas de etanol e 3 mols de água. Agora eu comparo com os dados do exercício. Usando 138 gramas de etanol, quantos mols de água vai ser produzido? Então, tá lá, 9 mols. Dá para usar a lei de Proust aqui também, né? Além da regra de 3. Então, o que aconteceu com a massa de etanol? Ela foi triplicada. Então, o que tem que acontecer com o número de mols de água? Tem que ser triplicado também. Tudo bem? Gente, isso aqui é um cálculo estequiométrico, né? Certo? Coisa tranquila, né? Trabalhosa, mas tranquila. Vamos lá? Número 3. Então, foi dada a equação, né? Tá lá, já balanceada, e ele quer saber qual a massa de água que se forma quando se utilizam 6,4 gramas de oxigênio. Então, olha só, comparando quantidade para substâncias diferentes numa mesma reação. Problema de estequiometria. Concorda comigo? Então, vamos lá? Resolução. Então, montar a equação não precisa, balancear também não, porque ele já deu. Tá, certo? Substâncias que interessam no cálculo, água e oxigênio. Relação em mol, os coeficientes já dão essa relação, então 1 para 2. 1 mol de O2, 2 mols de água. Agora, como ele está mexendo única e exclusivamente com massa, nós vamos converter tudo para massa. Então tá lá. 1 mol de O2, segundo a hipótese de Avogadro, pesa quanto? 32 gramas. Então, como nós estamos usando 1 mol, estamos usando 32 gramas. 1 mol de água pesa quanto? 18 gramas. Como eu estou usando 2 mols, então a massa de água utilizada no nosso exercício é 36. Tudo bem? Tranquilo? Agora nós vamos comparar com os dados do exercício. O que ele quer saber? Qual a massa de água se eu utilizar 6,4 gramas de oxigênio. Então eu posso aqui fazer uma regrinha de 3 e o valor vai dar 7,2 gramas. Tudo bem? Então, essa passagem aqui ela é bem importante, né? Então, a hipótese de Avogadro dá a massa de 1 mol, só que você está usando 2 mols. Então, a massa vai ser o dobro, né? Utilizada na reação. Tudo bem? Vamos lá. Número 4. Dada aí a equação não balanceada, então, ó, ele deu a equação, mas nós vamos ter que balancear. Tudo bem? Qual vai ser a quantidade em grama de fosfato de sódio produzido por 2,5 vezes 10 a 23 moléculas de ácido fosfórico? Então, o que a gente está fazendo? Comparando quantidade para substâncias diferentes numa mesma reação. Problema de estequiometria. Então, vamos lá. Resolução. Montar a equação não precisa. Certo? Tá aí, tá montada. Só que balancear vai ser necessário, porque ele falou que não está balanceado. Então, vamos lá. Por quem nós vamos começar o nosso balanceamento? Nós vamos começar pelo sódio. Por quê? Aparece uma substância de cada lado e tem o maior índice. Então, para acertar o sódio, vou colocar 3 na frente do NaOH. Tudo bem? Em seguida, o que a gente vai acertar aqui? Nós vamos acertar agora
o fósforo, né? Um fósforo no reagente, um fósforo no produto, ele está certo. Então veja bem, vai dar para acertar agora o hidrogênio, né? Nós temos 6 hidrogênios no reagente, então para acertar, vamos colocar ali 3 na frente da água. Agora, só verificando os oxigênios, né? Nós temos 7 oxigênios no reagente, 7 no produto, então a equação está balanceada. Vamos lá. Próximo passo, nós vamos agora pegar as substâncias que interessam no cálculo, né? Que é o fosfato de sódio e ácido fosfórico. Relação em mol, o próprio coeficiente já dá essa relação, então é 1 mol para 1 mol. Próximo passo, converter para as devidas unidades, né? Então, ácido fosfórico foi dado o número de moléculas. E fosfato de sódio foi pedido a massa. Então, vamos lá. 1 mol de ácido fosfórico tem quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, essa é a quantidade de ácido que eu tenho que utilizar. Vamos lá. 1 mol do fosfato de sódio pesa quanto? 141 gramas. Então, 141 gramas seria a quantidade que eu devo utilizar aí de fosfato de sódio. Agora eu vou comparar com os dados do meu exercício, né? Se eu tiver 2,5 vezes 10 a 23 moléculas, qual a massa de fosfato de sódio produzida? Fazendo uma simples regrinha de 3, 58,75 gramas. Tudo bem? Tranquilo? Vamos lá, número 5. Foi dada a equação não balanceada, então nós vamos ter que balancear, certo? E ele quer saber o número de moléculas de gás oxigênio produzida por 1 mol de moléculas de ozônio. Então, o que a gente está fazendo? Comparando quantidade para 2 substâncias diferentes numa mesma reação. Problema de estequiometria. Então, vamos lá. Gente, olha só. Então, primeiro passo, balancear a equação que ele deu, né? Então, veja bem, para acertar, né, aqui a gente tem uma estratégia. Como 2 e 3 são números primos, a gente vai inverter, certo? Olha lá. E a gente acerta os coeficientes, né? Então, quem tem o índice 2, quem tem o índice 3, a gente coloca 2, e quem tem o índice 2, a gente coloca 3. Tudo bem, né? Então, quando forem primos, essa é uma estratégia interessante para balancear. Tá. Substâncias que interessam são as únicas que estão aí, né? Relação em mol é dada pelo próprio coeficiente, perfeito, né? Então, 2 mols de ozônio, 3 mols de O2. Agora, eu tenho que converter para as devidas unidades se houver necessidade, né? Então, vamos lá. Ozônio, né? Ele quer número de mols, então não vou ter que mudar. Oxigênio, número de moléculas, esse eu vou ter que mudar. Perfeito? Então, 1 mol de O2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, segundo a hipótese de Avogadro, né? Então, eu vou, obviamente, como tenho 3 mols no meu exercício, usar 18 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 1 mol tem 6 vezes 10 a 23, os 3 mols, então, terão aí 18 vezes 10 a 23 moléculas, tá? E o ozônio não vou precisar mudar, né? Já que foi fornecida a quantidade em mol. Agora eu comparo com os dados do meu exercício. Então, se eu usar 1 mol de ozônio, quantas moléculas de O2 serão produzidas, né? Dá para usar Proust, né? Olha lá. O que aconteceu com o número de mols do ozônio? Reduziu a metade. O que vai ter que acontecer com o número de moléculas do O2? Reduzir a metade. Tudo bem? Então, 9 vezes 10 a 23 moléculas seria a quantidade produzida de O2. Vamos lá? Número 6. Calcule o número de moléculas de NO formadas juntamente com a água. Olha lá.
Então, calcule o número de moléculas de NO formadas juntamente com a água na reação da amônia com 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Tudo bem? Tranquilo? Então, o que nós estamos fazendo aqui? Comparando quantidade para duas substâncias diferentes que estão numa mesma reação. Então, olha só, não foi dada a reação, mas ele disse no enunciado quem é reagente e produto. Então, olha lá, calcule o número de moléculas de NO formada juntamente com a água. Então, esses são os dois produtos. Na reação da amônia com 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de oxigênio. Então, esses dois últimos são os reagentes. Então, sabemos quem é produto e quem é reagente. Perfeito? Então, vamos lá. Montando a equação. Então, está lá, NO produzido juntamente com a água na reação da amônia com oxigênio. Pronto, está montada a equação. Próximo passo, balancear. Então, nós vamos balancear a equação e nós vamos começar por quem? Hidrogênio. Por quê? Aparece em uma única substância de cada lado e tem índice 3, que é o maior índice. Então, nós vamos começar por ele. 2 e 3 são números primos, Qual que é a estratégia? Inverter. Tudo bem? Acertamos hidrogênios, 6 de cada lado. Agora dá para a gente acertar o nitrogênio, certo? Se tem 2 nitrogênios no reagente, 2 no produto. Então, vou colocar 2 na frente do NO. Perfeito? Agora dá para acertar oxigênio. Se eu tenho 5 no produto, eu tenho que ter 5 no reagente. Então, vou colocar 5 sobre 2 como aí coeficiente. Balanceada a nossa equação. Tudo bem? Vamos lá? Próximo passo, pegar as substâncias que interessam. NO e oxigênio. Relação em mol é dado pelo próprio coeficiente no balanceamento. Então, 5 sobre 2 para 2. Tudo bem? Certinho? Vamos lá. Próximo passo. Se houver necessidade, mudar de unidade. Então, veja bem, ele quer o número de moléculas de NO e forneceu o número de moléculas de oxigênio. Então, eu terei que mudar tudo para número de moléculas. Então, vamos lá. 1 mol de O2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 5 sobre 2 mols terão quantas moléculas? 15 vezes 10 a 23. Vamos lá. 1 mol de NO tem quantas moléculas? Tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, 2 mols terão o quê? O dobro. 12 vezes 10 a 23 moléculas. Feita a conversão, o que a gente vai fazer agora? Comparar com os dados do exercício. Então, se eu tiver 3,6 vezes 10 a 21 moléculas de O2, qual vai ser o número de moléculas de NO produzido? X. Fazendo a regrinha de 3, 2,88 vezes 10 a 21 molécula seria aí a quantidade produzida. Tudo bem? Então vamos lá, número 7. Então foi dado aí a equação não balanceada, certo? E ele quer saber qual o volume em litros de CO2 produzidos na CNTP, gerados a partir de 20 gramas de sacarose. Tudo bem? Dado aí volume molar, e as massas molares aí de alguns elementos. Então vamos lá? Resolvendo. A equação a gente não precisa, ele já deu, só precisamos balancear. Então nós vamos começar por qual elemento? Pelo hidrogênio, Aparece uma substância de cada lado e tem maior índice que é 22. Então, para acertar os hidrogênios, o que eu vou colocar? 11 na frente da água. Tudo bem?
Agora vou acertar o carbono, né? E para acertar o carbono, vou colocar 12 na frente do CO2. Só falta agora acertar o oxigênio, então para acertar 12 na frente do O2. Bom, substâncias que interessam no cálculo, sacarose e CO2. Relação em mol, né? É dado aí pelo próprio coeficiente, 1:12. Tudo bem? Agora eu vou ter que fazer a conversão das unidades. Sacarose é massa, CO2 volume na CNTP. Então tá lá, né? Então sacarose, 1 mol dela vai pesar quanto? 342 gramas. Então, como eu estou usando 1 mol, então é 342 gramas. 1 mol de CO2 ocupa que volume na CNTP? 22,4 litros. Então, 12 mols vão ocupar um volume 12 vezes maior. Então, 268,8. Agora eu comparo com os dados do meu exercício. Se eu usar 20 gramas de sacarose, qual vai ser o volume de CO2 produzido? 15,72 litros. Beleza? Tranquilo? Então tá aí, né? Então vamos lá. Número 8. Então, dada a equação não balanceada, eu quero saber qual o volume de gás carbônico que se obtém na CNTP a partir de 192 gramas de oxigênio. Então, olha, comparando quantidade para substâncias diferentes numa mesma reação, problema típico de estequiometria. Perfeito? Tranquilo? Então, vamos lá? Bom, a equação não precisa ser montada, ele já deu, só precisamos balancear, certo? Então, nós vamos começar por quem? Pelo hidrogênio, porque aparece em uma única substância de cada lado e tem o maior índice, que é 6. Né? Então, para acertar o hidrogênio, 3 na frente da água. Vamos acertar agora o carbono. Né? Para acertar o carbono, 2 na frente do CO2. Agora nós vamos acertar o oxigênio. Se são 7 oxigênios no produto, para acertar 3 na frente do O2. Tudo bem? Certinho? Pegando as substâncias que interessam no cálculo, gás carbônico e oxigênio. Relação em mol é dada pelos coeficientes, então 3:2. Tudo bem? Agora convertendo as unidades. Oxigênio é massa, gás carbônico é volume na CNTP. Então vamos lá. 1 mol de O2 pesa 32 gramas. Então, 3 mols tem que pesar 3 vezes mais. Então, 96 gramas. Tudo bem? Então, vamos lá. 1 mol de CO2 ocupa que volume na CNTP? 22,4 litros. Então, 2 mols vão ocupar que volume? 2 vezes mais, 44,8 litros. Comparando com os dados do nosso exercício, se eu usar 192 gramas de O2, qual o volume na CNTP? Essa dá para resolver por Proust. O que aconteceu com a massa? Dobrou. O que tem que acontecer com o volume? Dobrar. Então, 89,6 litros. Tudo bem? Então, vamos lá. Quantas moléculas de água? Então, é isso que ele quer saber, né? Quantas moléculas de água são obtidas na queima completa do acetileno, certo? Então, a queima completa do acetileno, ao serem consumidos 3 vezes 10 a 24 moléculas de oxigênio. Né? Então, veja bem, ele não deu a equação, mas ele falou que é a queima completa do acetileno. Então, é a combustão completa do acetileno. Então, a reação a gente sabe, né? Ele vai ter que reagir com oxigênio e como a queima é completa, tem que dar CO2 e água.
Então está aí a equação. O acetileno reagindo com oxigênio e produzindo CO2 e água, né? Então agora a gente vai balancear a nossa equação, perfeito? Vamos começar por quem? Pelo carbono. Perfeito? Tá lá, né? Então para acertar o carbono, colocamos 2 na frente do CO2. Hidrogênio seria o próximo, ele já está certo. Agora então só falta acertar os oxigênios. Então são 5 oxigênios no produto, então para acertar 5 sobre 2 na frente do O2. Então vamos lá. Substâncias que interessam no cálculo é água e oxigênio. Perfeito? Relação em mol é dado pelo próprio coeficiente, 5 sobre 2 para 1. Tudo bem? Agora a gente vai converter para as devidas unidades, né? Então a conversão é tudo para número de moléculas. Então vamos lá, 1 mol de O2 tem 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então 5 sobre 2 mols vão apresentar quantas moléculas? 15 vezes 10 a 23 moléculas. Tudo bem? Certo? Vamos lá, 1 mol de água apresenta quantas moléculas? 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, como é um mol que está sendo utilizado, então a quantidade é 6 vezes 10 a 23 moléculas. Agora a gente compara com os dados do exercício, né? Se eu utilizar 3 vezes 10 a 24 moléculas, quanto é que eu vou produzir de água? Vou produzir 1,2 vezes 10 a 24 moléculas, fazendo uma regrinha de 3. Tudo bem? Certo? Vamos lá. E na 10ª foi dada aí a reação e ele quer saber qual a massa de amônia obtida quando se reagem totalmente 3 gramas de H2. Então, olha só, estamos comparando quantidade para substâncias diferentes numa mesma reação, então é um problema de estequiometria, né? Nesse caso, a equação foi dada e ela já está balanceada, né? Então, está aí a nossa equação. Substâncias envolvidas no cálculo, amônia e hidrogênio. Relação em mol é dada pelo coeficiente, então 3 para 2. Tudo bem? Agora nós vamos converter, né? Obviamente, é tudo para massa. Então vamos lá. 1 mol de H2 pesa 2 gramas. Então, os 3 mols vão pesar quanto? 6 gramas. 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Então, 2 mols vão pesar quanto? 34 gramas. Agora eu comparo com os dados do meu exercício. Então, se eu usar 3 gramas de hidrogênio, qual vai ser a massa de amônia produzida? Dá para resolver por Proust, né? Olha lá. O que aconteceu com a massa? Foi reduzida à metade. O que vai ter que acontecer com a massa de amônia? Também reduzida à metade, né? Então, 17 gramas será a quantidade produzida. Tudo bem? Certinho? E agora a gente vai comentar um único caso especial de estequiometria, que é um caso de rendimento, né? Então veja bem, essa é uma situação para reações que não apresentam 100% de rendimento. Tudo bem? Que é uma situação real, né? As reações na realidade não terão 100% de rendimento, né? Então, como a gente vai efetuar cálculos estequiométricos quando você tem essa situação, né? Então, veja bem. Então, primeiro passo, você vai calcular, efetuar o cálculo para determinar a quantidade que realmente vai ser produzida ou vai efetuar um cálculo para determinar o rendimento.
Então são as duas perguntas que ele vai fazer, né? Pedir a quantidade real produzida ou pedir qual foi o rendimento da sua reação, né? Certo? Então vamos lá. Então veja bem. Então quando ele fornecer para você quando ele pedir para você a quantidade realmente produzida, então você vai efetuar o cálculo estequiométrico para determinar. Só um pouquinho aqui. E uma pane mental aqui. Então vamos lá. Então veja bem, são duas situações que nós temos, né? Certo? Olha só, você vai efetuar o cálculo estequiométrico para calcular a quantidade produzida caso a reação tivesse 100% de rendimento. Certo? Em seguida, você vai efetuar o cálculo estequiométrico para determinar a quantidade que realmente é produzida ou para determinar o rendimento. Então, se a gente fizer uma análise, a gente só vai pensar no rendimento, né, no final. Então, vamos fazer o cálculo estequiométrico para calcular qual a quantidade produzida caso ela tivesse 100% de rendimento. Em seguida, a gente vai calcular a quantidade que realmente foi produzida ou vamos calcular o rendimento. Então, o rendimento só vai ser pensado no final da história. Desculpe aí que deu uma atrapalhada aqui, mas essa é a ideia, né? Então, fazer o cálculo estequiométrico, né? Como se nada tivesse acontecendo, né? Como se tivesse 100% de rendimento. E depois a gente calcula a quantidade que realmente vai ser produzida ou calcula o rendimento. Então, o rendimento você vai pensar depois. Vamos lá. Então, o exemplo é esse. A combustão de 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico. Então, ele quer saber qual o rendimento da reação. Então, 36 gramas de grafite provocou a formação de 118,8 gramas de gás carbônico, né? E ele quer saber qual é o rendimento da reação. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Então a resolução. Então a equação é essa, né? Certo? Então o grafite vai reagir com O2, já que é uma reação de combustão, e vai produzir gás carbônico. Tudo bem? Certo? Então vamos lá. Próximo passo, nós vamos balancear a equação. Não vai precisar porque ela já está balanceada, né? Certo? Bom, substâncias que realmente interessam no cálculo: grafite e CO2. Tudo bem? Vamos lá. Relação em mol para elas, o próprio coeficiente já dá. Tá aí, 1 mol. Agora nós vamos fazer a conversão, né? Então, 1 mol de carbono grafite pesa quanto? 12 gramas. Como a gente está usando 1 mol, então estamos usando 12 gramas. 1 mol de CO2 pesa 44 gramas. Então, como a gente está produzindo 1 mol, então estamos produzindo 44 gramas. Agora a gente vai comparar com os dados do exercício, né? Então, se eu usar 36 gramas de grafite, qual vai ser a quantidade produzida se tivesse 100% de rendimento? Então, tá aí. Seria produzido 132 gramas. Tudo bem? Agora eu penso no rendimento, né? Então, daria 332 gramas se tivesse 100% de rendimento. Mas espera aí, produziu quanto? 118,8. Então, qual foi o rendimento da reação? X. Fazendo a conta,
0,90, ou seja, 90%. Tudo bem? Tranquilo? Beleza? Então tá aí. Vamos lá. Agora nós vamos dar uma exercitada, né, com alguns exercícios aqui. Então vamos lá. Utilizando-se 4,8 toneladas de minério de ferro, hematita, né? E admitindo-se um rendimento de 80%, qual será a quantidade de ferro produzida? Então veja bem, estamos comparando quantidades diferentes para substâncias numa reação, e o problema aqui é que tem rendimento. Então vamos lá, qual que é a ideia? Vamos fazer como se nada tivesse acontecendo, como se a reação tivesse 100%. E depois a gente usa o rendimento fazendo um cálculo simples. Então vamos lá, a equação foi dada, certo? Só falta balancear e nós vamos começar pelo oxigênio, certo? Por quê? Em uma única substância de cada lado e tem o maior índice, certo? Então, para acertar o oxigênio, 3 na frente do CO. Bom, vamos acertar o ferro. Então, para acertar o ferro, vamos acertar o carbono, né? Então, para acertar o carbono, vamos colocar 3 na frente do carbono. Agora sim, acertando o ferro. Para acertar o ferro, 2 na frente do Fi. Bom, pegando as substâncias que interessam, hematita e ferro, relação em mol, 1:2. Então, 1 mol para 2 mols, certo? Vamos lá. Agora, convertendo as devidas unidades. 1 mol de hematita pesa quanto? 160 gramas. Como a gente está usando 1 mol, estamos usando 160 gramas. 1 mol de ferro pesa 56. Então, 2 mols vão pesar quanto? O dobro, né? Então, são produzidos 112 gramas. Agora, a gente compara com os dados do exercício. Se eu usar 4,8 toneladas, qual a massa de ferro produzida? X. Fazendo, então, a conta, 3,36 toneladas serão produzidas. Perfeito? Vamos lá. Então, agora a gente vai pensar no rendimento, né? Então, iria produzir 3,36 toneladas se tivesse 100% de rendimento. Tudo bem? Só que o rendimento, segundo o enunciado, é só 80%. Então, qual a quantidade produzida de ferro? X. Fazendo a regra de 3, 2,7 toneladas. Tudo bem? Vamos lá. No próximo, foi dada a reação, né? Ela já está balanceada, e ele quer saber o seguinte: partindo de 224 gramas de óxido de cálcio, foram obtidos 102 gramas de amônia. Ele quer saber qual o rendimento da reação. Então vamos lá. Olha só, vamos fazer o cálculo estequiométrico como se a reação tivesse 100%. Depois a gente calcula o rendimento. Então vamos lá. Montar a equação não precisa balancear também não. Agora a gente vai pegar as substâncias que interessam no cálculo. Óxido de cálcio e amônia. Relação em mol, o próprio coeficiente está dando, então é 1:2. E agora a gente vai converter para as devidas unidades, né? Então vamos lá. 1 mol de óxido de cálcio pesa 56 gramas. Então, como a gente está usando 1 mol, estamos usando 56 gramas. 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Então, os 2 mols vão pesar o dobro, 34. Tudo bem? Certinho? Agora, nós vamos comparar com os dados do nosso exercício. Então, se eu usar 224 gramas, né, qual será a quantidade de amônia produzida? X. Fazendo a conta, 136 gramas. Tudo bem? Dá para usar Proust, né? A massa do óxido foi quadruplicada, então a massa da amônia tem que ser quadruplicada também, né? Certo? Dava para usar Proust aqui.
Bom, agora nós vamos pensar no rendimento. Bom, daria 136 gramas se o rendimento fosse 100%. Tá? Mas quanto é que a gente produziu? 102 gramas. Então, qual foi o rendimento da reação? 75%. Tudo bem? Beleza? Então vamos lá. Calcário é um minério constituído principalmente de carbonato de cálcio. Quando esse minério é aquecido, são produzidos óxido de cálcio e dióxido de carbono. Ele está dando a equação. Né? Então, o calcário, quando aquecido, vai produzir óxido de cálcio e dióxido de carbono. Então, ele está dando a equação para a gente. Né? Então, vamos lá. Se forem produzidos 52,5 gramas de gás carbônico a partir de 108,19 gramas de carbonato de cálcio, o rendimento será aproximadamente igual a que valor? Então, vamos lá? Certinho? Então, montar a equação, tá aí, né? O minério carbonato de cálcio produzindo óxido de cálcio e dióxido de carbono, né? É aí que a gente fala, né? Nessa hora, saber nome, saber formulação é muito importante. Porque você, caso você não saiba, você não consegue montar a equação correspondente. Ó. Óxido de cálcio, dióxido de carbono. Né? Então tem que saber fórmula, tem que saber nome. E isso é importante nessa situação, quando ele não dá as equações. Né? Então vamos lá. Então tá aí a equação, ela já está balanceada. Né? Vamos lá, pegando as substâncias que interessam, né? O que é o carbonato de cálcio e CO2, relação em mol, né? Dado pelo próprio coeficiente, 1 mol para 1 mol. Bom, convertendo para as devidas unidades, 1 mol de carbonato de cálcio pesa 100 gramas, certo? Então, nós vamos usar 100 gramas, tá? 1 mol de CO2 pesa quanto? 44. Como a gente está produzindo mol, estamos produzindo então 44 gramas. Comparando com os dados do exercício, né? Se eu usar 128,19 gramas de carbonato, qual vai ser a massa de CO2 produzida? 56,4 gramas, fazendo uma regrinha de 3. Agora a gente pensa no rendimento. Né? Eu iria produzir 56,4 caso o rendimento fosse 100%. Mas mas a quantidade produzida foi 52,5 gramas. Então, qual vai ser o rendimento dela? X. Fazendo a conta, 93%. Tudo bem? Vamos lá. No número 4, numa reação de produção de amônia, reagiram-se 360 gramas de hidrogênio e uma quantidade suficiente de gás nitrogênio. Ele deu a equação para a gente. Tudo bem? Então, ele deu a equação. Você está produzindo amônia, reagindo hidrogênio com nitrogênio, gerando um rendimento de 20%. Então, ele quer saber qual a massa de amônia que vai ser produzida. Tudo bem? Perfeito? Então, ele deu a reação para a gente, ó. E ainda deu as fórmulas, né? Esse aqui está mais tranquilo. Então, vamos lá. Então, montar a equação, né? Então, a quantidade de amônia produzida a partir da reação do hidrogênio com nitrogênio. Então, tá aí, né? Nós vamos balancear a equação, nós vamos começar por quem? Hidrogênio, né? Já que ele aparece em uma única substância de cada lado, ele tem índice 3. Então, 2 e 3 são primos, então vamos inverter, ó, né? Acertamos aí 6 hidrogênios de cada lado. Agora, acertando o nitrogênio, já está certo. Então, tá aí a equação balanceada. Vamos lá, substâncias que interessam para a gente, hidrogênio e amônia. Relação em mol, dado pelo coeficiente é 3:2. Agora nós vamos converter as unidades, né? Então vamos lá. 1 mol de H2 pesa 2 gramas.
Então os 3 mols vão pesar 6 gramas. 1 mol de amônia pesa 17 gramas. Então os 2 mols vão pesar quanto? 34 gramas, o dobro, né? Tudo bem? Certinho? Agora, comparando com os dados do exercício, né? Se eu usar 360 gramas de hidrogênio, qual vai ser a quantidade de amônia produzida? Vai dar 2.040 gramas. Agora vamos para o rendimento, né? Então, iria produzir 2.040 gramas se o rendimento fosse 100%. Mas o rendimento é quanto? É 20. Então, isso vai produzir quanto de amônia? X. 408 gramas. Tranquilo? Gente, então tá aí, né? Essa é a nossa primeira aula sobre cálculo estequiométrico, né? Na próxima aula a gente vai ainda continuar falando em casos especiais de estequiometria, né? É uma aula, assim, a teoria é muito rápida, ela é muito simples. Ela ficou uma aula extensa porque resolvemos 10 exercícios sobre cálculo estequiométrico normal, 10 ou 11, né? E resolvemos mais 5 exercícios sobre o caso especial de estequiometria, que é o caso de rendimento, né? Por isso que ela ficou uma aula mais extensa, mas uma aula rica, né? Em termos aí de exemplos, né? Então você tem vários exemplos, consulte a hora que você quiser aí através desse vídeo, beleza? Espero que eu tenha ajudado vocês, então até a próxima. Valeu!